O medo do fracasso é algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Ele pode nos paralisar, nos impedir de tentar novas oportunidades e até mesmo nos afastar de nossos sonhos. Esse medo muitas vezes nos faz desistir antes mesmo de tentar. Nos impede de explorar nosso verdadeiro potencial, pois ficamos presos à ideia de que errar é algo que não podemos suportar. Mas e se, ao invés de temer o fracasso, nós o encarássemos de frente? E se o fracasso fosse visto não como um fim, mas como parte do processo de crescimento e autodescoberta? O estoicismo, uma filosofia milenar que tem influenciado pensadores ao longo dos séculos, nos ensina a lidar com o medo de uma forma única, com coragem, aceitação e sabedoria. Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a superar o medo do fracasso e transformar esse medo em uma força propulsora para o sucesso. Muitas vezes, vemos o fracasso como o fim, como um sinal de que não somos capazes ou de que devemos desistir. É comum que nossa mente se foque apenas nas consequências negativas do fracasso, como o desapontamento, a vergonha ou o julgamento dos outros. No entanto, de acordo com os filósofos estoicos, o fracasso é apenas uma parte natural do caminho. Epicteto, por exemplo, dizia que não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você, que define seu destino. Isso significa que, ao invés de nos desesperarmos diante do fracasso, podemos escolher como reagir a ele. O fracasso, portanto, não é um obstáculo definitivo, mas uma oportunidade para aprender, crescer e continuar. Ao mudarmos nossa perspectiva sobre o fracasso, começamos a vê-lo como uma ferramenta para o crescimento e não como algo a ser temido. Cada erro é uma chance de corrigir a rota e se tornar mais forte. Isso não significa que devemos buscar o fracasso, mas sim que, quando ele acontecer, podemos usá-lo a nosso favor. Os estoicos acreditavam que nossas emoções não devem governar nossas ações e que é possível treinar a mente para reagir de forma racional, mesmo em situações desafiadoras. Quando enfrentamos o medo do fracasso, nossa tendência é deixar que ele nos controle, nos fazendo tomar decisões impulsivas ou nos paralisando. O medo nos leva a imaginar o pior cenário possível, muitas vezes exagerando os riscos e esquecendo as oportunidades. No entanto, a coragem estoica nos ensina a ter controle sobre nossas emoções e a manter uma postura calma e racional diante do medo. Ao adotarmos essa abordagem, conseguimos tomar decisões mais assertivas e menos influenciadas pelo medo. O medo é natural, mas a maneira como escolhemos reagir a ele é o que realmente importa. Podemos decidir focar no que está sob nosso controle e agir de forma proativa, em vez de sermos consumidos pelo que está fora de nosso alcance. Com isso, conseguimos não apenas superar o medo do fracasso, mas também utilizar a energia do medo como um impulso para agir com mais clareza e determinação. Uma das principais lições estoicas é o conceito de premeditatio malorum, a prática de antecipar e refletir sobre os piores cenários possíveis. Essa prática não é uma forma de alimentar o medo, mas sim uma forma de se preparar mentalmente para as adversidades que podem surgir. Em vez de evitar o medo, os estoicos sugerem que nos preparemos para ele, refletindo sobre os desafios e fracassos que podem acontecer. Ao fazer isso, tornamo-nos mais resilientes, pois já imaginamos as dificuldades e nos tornamos mais aptos a enfrentá-las com uma mente mais calma e objetiva. Quando você imagina os piores cenários, o medo se torna menos intimidante, pois você já estará mentalmente preparado para lidar com ele.
Isso nos dá uma sensação de controle, mesmo diante da incerteza. E ao lidar com essas dificuldades, também percebemos que mesmo quando as coisas não saem como planejado, ainda podemos aprender e crescer com a experiência. Coragem, segundo o estoicismo, não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. A coragem verdadeira não é viver sem medo, mas sim agir mesmo com ele. Em vez de esperar que o medo desapareça para que possamos agir, a filosofia estoica nos ensina a agir mesmo quando estamos com medo. O medo não deve ser o fator determinante das nossas decisões, e sim a nossa vontade de seguir em frente, mesmo com a incerteza. O medo é uma emoção normal, mas a verdadeira coragem está em continuar, mesmo com esse medo. Os estoicos não buscavam viver sem desafios, mas sim aprender a enfrentá-los com a mente clara e a disposição de aceitar os resultados, sejam eles positivos ou negativos. Isso nos permite agir com liberdade, sem sermos paralisados pela ideia de que precisamos ter controle total sobre o futuro. Ao focarmos em nossas ações e não nos resultados, encontramos a verdadeira liberdade e coragem. Em vez de ver o fracasso como um reflexo de nossa incapacidade, devemos vê-lo como uma oportunidade de aprendizado. O filósofo Sêneca acreditava que as dificuldades são oportunidades disfarçadas, pois nos ensinam valiosas lições. Ele afirmava que nenhuma grande coisa é feita sem uma grande luta. O medo do fracasso pode nos fazer evitar tentar, mas ao adotarmos a visão estoica, podemos mudar nossa percepção. Cada erro é uma chance de melhorar, de ajustar a rota e de se tornar mais sábio. O fracasso não define quem somos, mas sim o que fazemos com ele. Não existe aprendizado sem falhas, e a falha faz parte do processo de sucesso. Por isso, ao invés de temer o fracasso, devemos aceitá-lo como uma parte natural de nossa jornada e usar cada erro como uma oportunidade para crescer e evoluir. O desapego é uma das chaves para superar o medo do fracasso. Os estoicos nos ensinam a focar no que está ao nosso alcance e a nos desapegar dos resultados. Quando estamos emocionalmente apegados ao sucesso ou ao fracasso, ficamos vulneráveis ao medo. Esse apego ao resultado cria uma sensação de controle que, na verdade, não temos. Ao praticar o desapego, aprendemos a focar apenas no processo, no esforço e na ação, não nos resultados. Isso nos permite agir com mais liberdade e coragem, sabendo que o que realmente importa é nosso compromisso com a ação, não com o resultado final. Quando desapegamos do resultado, passamos a agir com mais autenticidade, pois não estamos mais preocupados com a aprovação externa ou com o medo de falhar. Estamos apenas focados no que é possível fazer no momento. A resiliência é outro princípio central do estoicismo. Os grandes filósofos estoicos não viam o fracasso como um ponto final, mas como um ciclo natural da vida. A resiliência nos permite continuar, mesmo após o fracasso, porque entendemos que o fracasso não define quem somos, mas apenas o que tentamos fazer. A verdadeira força vem de dentro, da nossa capacidade de nos reerguer após uma queda. Isso nos permite enfrentar os desafios de forma mais corajosa, com a certeza de que a persistência é o que traz o sucesso. O fracasso é apenas uma pausa temporária, não o fim da jornada. A resiliência é o que nos permite continuar nossa jornada com coragem e determinação, sabendo que, a cada erro, estamos mais perto do sucesso. Quando o medo do fracasso aparece em nossa vida diária, é fundamental aplicar os ensinamentos estoicos. Pergunte-se: o que posso controlar agora? Em vez de se preocupar com o que pode dar errado, foque no que você pode fazer no presente momento. O presente é o único momento que realmente temos. Coloque em prática o que está ao seu alcance e aprenda com cada passo.
sem se culpar pelos erros. O processo é mais importante do que o resultado. Com o tempo, você começará a perceber que o medo do fracasso perde seu poder quando você age com coragem e desapego. Cada ação, cada pequeno passo, é uma conquista em si mesma, e o medo perde seu impacto quando você age de forma constante e decidida. A coragem estoica não significa ausência de medo, mas sim agir apesar dele. O fracasso é inevitável, mas o que realmente importa é a nossa atitude diante dele. Ao adotar a filosofia estoica, podemos ver o fracasso como uma oportunidade de crescimento, não como um fim. Não tenha medo de tentar, de falhar e de tentar novamente. Cada tentativa é uma chance de aprender e de se aproximar ainda mais do sucesso. A verdadeira coragem está em continuar a jornada, independentemente dos obstáculos. A vitória não está em nunca falhar, mas em nunca desistir. O medo do fracasso nunca será completamente eliminado, mas ele perde seu poder quando você aprende a enfrentá-lo com coragem e ação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões sobre como superar o medo e viver com coragem. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro e o fracasso é apenas uma parte do caminho para o sucesso. Até a próxima!